Imagina que você chega em um templo e é recebido por 3 garotas que te convidam para morar sozinho com elas. Opa, pessoal, aqui é o Tio Rock. E antes de começar, vou pedir novamente para vocês comentarem algo que eu deva melhorar, assim o YouTube recomenda mais os meus vídeos e isso me ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, galera. Cami é um estudante que almeja entrar na faculdade de Direito. Após ser acolhido pelo sacerdote principal, descobre que precisa se casar com uma das 3 irmãs sacerdotisas caso queira permanecer no santuário Amagami. Enquanto caminha em direção ao santuário, com o nariz mergulhado em um livro, 2 visitantes comentam entre si que o jovem deve estar rezando para conseguir passar em alguma prova. Porém, Cami está bem longe de depender de divindades para atingir suas metas, já que nem mesmo acredita nelas. Ao abrir a porta e chamar por alguém, o jovem não obtém resposta alguma. Então atravessa os cômodos da casa à procura de alguma alma viva que possa recebê-lo. Enquanto andava pelo local, Cami acaba ouvindo vozes femininas vindas de trás de uma porta e decide não abri-la, para evitar ser confundido com um pervertido. No entanto, antes mesmo de pensar em recuar, 3 jovens surgem vestindo roupas bem reduzidas. Uma delas estende a mão para ajudá-lo, pois ele havia caído para trás de tanto susto. Como Cami não responde, as garotas retornam para o quarto. Optando por fingir que não viu nada, Cami tenta ignorar a situação, mas logo as jovens retornam, agora vestidas, e a ruiva está furiosa, pronta para se vingar da atitude desrespeitosa, jogando sal no rapaz para purificá-lo. A jovem de cabelo preto, por sua vez, acredita que elas deveriam cuidar dele, já que Cami está sangrando pelo nariz. A garota de cabelo azul fica surpresa ao descobrir que existem indivíduos que sangram pelo nariz quando ficam assustados. Passado o primeiro momento de tensão, os 4 se reúnem, e Cami explica que vai morar ali a partir de hoje, dizendo que é um prazer conhecer as sacerdotisas. A ruiva, no entanto, quer saber se o prazer dele foi observar moças indefesas enquanto se trocavam. Mesmo alegando que foi sem querer, ela permanece irritada e não dá trégua. Deixando o episódio de lado, Cami pergunta onde está o sacerdote superior. A jovem de cabelo preto, que é visivelmente a mais acolhedora, se apresenta como Yae Amagami e informa que ele só chegará no dia seguinte. Ela garante que Cami pode contar com ela, pois é a mais velha do grupo, com 20 anos. A jovem de cabelo azul comenta que apesar de ser a mais velha, ela também é a mais imatura. Em contrapartida, a mais nova, Sari Amagami, espera ser tratada como uma irmãzinha e mimada por Cami, já que tem apenas 14 anos. Por fim, Yuna Amagami, aos seus 17 anos, declara que ainda não aceitou o invasor como parte da família, pois detesta a ideia de homens morando no local. Cami não dá importância na opinião de Yuna, pois sua prioridade é estudar e não participar de jogos de convivência. Com seu livro de vocabulário em mãos, ele só quer ter seu espaço para se concentrar na leitura. Contudo, Yuna promete que ficará de olho no estranho e avisa que ele deve se comportar se quiser comer. Para irritá-lo ainda mais, ela troca seu nome de propósito, o que deixa Cami ainda mais impaciente. Logo depois, Yae o conduz até o quarto que ela mesma havia limpado, embora o armário ainda estivesse um caos. Tentando puxar o futon do fundo, a garota acaba derrubando várias coisas sobre si, e Cami termina servindo de colchão para ela. Quando Yuna aparece para ver o que estava acontecendo, flagra sua irmã em cima de Cami e decide puni-lo com agressões, acusando-o de ser um suposto depravado. Mais tarde, Cami já não consegue se concentrar nos estudos, então decide lavar o rosto para clarear a mente. Enquanto caminha pelo corredor, avista uma porta entreaberta e a abre para verificar se há alguém acordado. Dentro, encontra Yuna deitada no chão, sem cobertor, quando a garota espirra. Ele decide cobri-la, mas Yuna desperta no pior momento possível e interpreta que o rapaz está em cima dela. A garota se debate, dá um chute no coitado e o faz cair sobre ela. Sari surge no quarto ao ouvir o barulho, e como era de se imaginar, flagra Cami em uma posição comprometedora com a ruiva. Contudo, ao contrário da atitude de Yuna, as outras 2 apenas fecham a porta e se desculpam por terem atrapalhado. Cami tenta argumentar com elas que foi um acidente, mas, como de costume, é completamente ignorado. Depois desse episódio, todos se reúnem novamente e Cami questiona o que Yuna fazia acordada àquela hora. A ruiva responde que estava confeccionando amuletos manualmente. Cami, intrigado, pergunta por que ela se dedica tanto a criar esses amuletos para visitantes, mesmo sem ganhar nada com isso. Yuna explica que é natural para elas fazer algo assim. Sari complementa dizendo que as 3 sacerdotisas unem divindades e as pessoas que oram por proteção, pois esse é o dever de quem concede milagres. Curioso, Cami questiona o significado dos laços vermelhos que elas carregam. Yuna revela que as cordas foram deixadas pela mãe delas e, mesmo sem poderem mais vê-la, acreditam que os laços conectam seus sentimentos aos da mãe. Considerando o tema encerrado, Yuna pergunta o motivo de Cami estar acordado. Ele responde que estava estudando para ingressar na faculdade de medicina em Kyoto. A revelação surpreende Yuna, que antes o via apenas como um tarado antipático. Já a irmã mais velha afirma que as divindades do santuário trazem sucesso acadêmico, especialmente durante a época da chuva de estrelinhas, uma tradição da primavera onde desejos são realizados.
Kami, cético, ri e diz que tudo isso é absurdo, explicando que chuvas de meteoros nessa época do ano são pequenas e se desintegram na atmosfera. Ele ainda afirma que mesmo que um fragmento atingisse a Terra, apenas causaria destruição. Essa visão faz Yuna perder a paciência, ameaçando amaldiçoá-lo. E aí intervém para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte, Kami segue defendendo sua ideia de que orações e amuletos são inúteis, afirmando que jamais imaginaria ser sacerdote, alguém que conecta pessoas às divindades. No meio da discussão, Yuna tenta atender uma criança estrangeira, mas não consegue se comunicar em inglês. Kami intervém e fala com a garota em seu idioma, explicando como usar o talismã. Depois, ele sugere que Yuna estude inglês para atender melhor os visitantes. Inicialmente irritada, Yuna admite a necessidade de melhorar e aceita sua ajuda. Logo depois, um vento forte carrega o laço vermelho de Yuna, que ela carrega no cabelo. Desesperada, pede ajuda às irmãs para procurar, mas não encontram nada até o fim do dia. Yuna afirma que as divindades vão devolver o laço. Kami, já cansado desse tipo de pensamento, afirma que desejos não se realizam com orações. A ruiva, indignada, responde que as divindades nunca abandonam quem busca ajuda. Após as irmãs apartarem a briga, Yuna conclui que Kami não pertence ao santuário e vai embora. Kami, sentindo-se culpado, decide procurar o laço sozinho como uma forma de reconciliação. Enquanto isso, Yuna se surpreende ao vê-lo orando no santuário. Tocada, Yuna se aproxima, agradece e comenta que verbalizar o desejo ajuda as divindades a ouvi-lo. Ambos se desculpam e pela primeira vez, Yuna reconhece que Kami pode ficar no santuário. As irmãs chegam em seguida, aliviadas por encontrarem os dois bem. Sari, no entanto, brinca que o casal teve um encontro romântico no meio da noite, arrancando um sorriso discreto de Kami. Enquanto retornam, a corda perdida surge no ninho de um pássaro e cai direto na cabeça de Yuna. No dia seguinte, Chidori Yamagami, o sacerdote principal, chega ao santuário e anuncia que Kami deve se casar com uma das netas para herdar o local. Kami, chocado, tenta argumentar, mas Chidori insiste dizendo que já planejava enviá-lo para uma escola de elite em Kyoto como incentivo. Sem escolha, Kami aceita o acordo, pensando apenas em suportar a situação até entrar na faculdade. As irmãs têm reações mistas. Yuna rejeita completamente a ideia. Sari acha tudo muito rápido e Yae tenta entender os motivos do avô. Yuna conclui que só há uma solução: tornar a vida de Kami insuportável. Assim começam os planos de boicote. O primeiro é obrigá-lo a cozinhar sem ingredientes, mas Kami, surpreendentemente, prepara uma refeição deliciosa. O segundo envolve lavar roupas, inclusive íntimas, o que deixa Sari envergonhada e Yuna desconcertada. Mesmo assim, Kami conclui a tarefa com perfeição. Por fim, o terceiro plano é limpar o quarto caótico de Yae. Yuna acredita que ele não terá chance, mas, para sua surpresa, Kami transforma o local em um ambiente impecável. Embora Yuna continue relutante, começa a reconhecer as qualidades de Kami, especialmente quando ele se empenha em ajudá-la, inclusive com o inglês. Porém, Uryu toma uma atitude inesperada. Ele dá adeus às garotas, porque não vai aguentar essa rotina maçante, tendo tão pouco tempo para estudar quanto ele vem tendo. Sua missão é passar para a Universidade de Kyoto, e isso demanda uma grande dedicação nos estudos, o que ele não vem conseguindo ali. Dito isso, Uryu realmente pega sua mala e sai sem olhar para trás, deixando as garotas. A Sari agradece a todos os telespectadores, porque a série acabou. Mais tarde, já dentro do metrô, Uryu continua seus estudos de inglês. Então vemos que as três irmãs Amagami decidiram seguir o sujeito até ali. Foi a própria Yuna que tomou essa decisão, alegando que elas não podem perder um empregado tão eficiente. As três reparam que o cara está sempre estudando em todo momento que pode e se perguntam se ele quer tanto virar médico por causa da mãe. Assim, conforme o tempo passava e Uryu saía do metrô, lá estava o trio Ternura do Japão logo atrás, acompanhando cada passo do estudante. No início da tarde, onde o céu ameaçava chover a qualquer instante, Uryu seguia até um local mais afastado do centro, com uma estrada de barro e árvores ao redor. Mais à frente, corvos infestavam o telhado da casa onde o garoto entrou. As irmãs passam a achar que entraram num filme de terror sem perceber. Até que o próprio Yuri surge por trás da mocinha e pede perdão pela mansão estar tão arruinada. Yuna já vira atacando sal grosso pra cima do cara e fica ainda mais desesperada ao ver que tem um monte de troços grudados nele. Então, suas irmãs acalmam a apavorada, explicando que é ninguém menos que Yuri. Uma molecada comenta sobre a diferença de tamanho entre as três comissões de frente. Da mesma forma, uma mulher com roupa de médica chamada Mahiru Anek surge brincando sobre o fato de Yuri parecer um garanhão com tanta mulher ao redor. Na verdade, eles estão no lar adotivo que Mahiru administra, e ela é responsável pelo local. De forma genuína, a mulher agradece do fundo do coração pelas três garotas terem aceitado o Yuri, e pede para cuidarem dele muito bem.
Nessa hora, Yuri perde a paciência e não quer mais saber da mulher falando da vida dele, além de deixar claro que jamais aceitaria casar com essas garotas, ao contrário do que Mahiru está insinuando. Por fim, ele ia deixar claro que nunca mais vai pisar naquele santuário. Porém, Mahiru tapa a boca dele e lembra que o abençoado vai ter que sair do lar adotivo um dia.